Muito bem. Bom dia, Igreja Batista em Vital Brasil. Muito bom estar aqui junto com os irmãos para estudarmos mais um capítulo de 2 Timóteo, hoje capítulo 3, dia 21 de fevereiro de 2021. Tá? Vamos caminhar um pouquinho pelo capítulo 3, mas sempre no tema central do nosso estudo, moldando discípulos, despertando líderes. E no capítulo 3, hoje eu quero falar sobre o objetivo do discípulo, que é agradar a Deus. E eu quero começar lendo com vocês no capítulo 3, o verso 12. Capítulo 3, verso 12, ele vai nos dizer o seguinte: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo deixa bem claro para o jovem Timóteo que a vida cristã não é um parque de diversões. A nossa vida cristã não é como alguns gostam de usar, um mar de rosas. A vida cristã é, sim, satisfatória, ela é empolgante, a vida cristã nos traz muitas recompensas, mas ela é cheia de imprevistos, e são nesses imprevistos que nós crescemos. Então, qual é o nosso objetivo? Se o nosso objetivo é agradar ao Senhor, que seria viver piedosamente em Cristo, nós temos que saber que vamos enfrentar algumas dificuldades. Então, eu quero convidar você agora a ler todo o capítulo. Vamos ler junto todo o capítulo de 2 Timóteo, capítulo 3. Eu estou lendo na versão NAA, mas as preleções estão sendo preparadas a partir da NAA, NVT e ACF, tá? Então, vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 3, do verso 1 até o verso 17. Um capítulo menorzinho de todos eles. Vamos lá. Mas você precisa saber disto. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os seres humanos serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fiquem longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive de enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu, e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação, algumas traduções trazem para a instrução,
na justiça, a fim de que o servo de Deus, algumas traduções trazem o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aí está o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, todo um capítulo muito importante para a vida daquele discípulo chamado Timóteo, tá? Nós vemos aqui que Timóteo está diante de uma grande dificuldade, tá? Quando nós olhamos para esse texto, e você pode dividir esse texto da seguinte forma, no capítulo 3, do verso 1, quando diz assim, mas você, ou seja, no entanto, Timóteo, você é diferente desses maus obreiros, tá? Que são descritos no capítulo anterior. E aí depois há uma outra divisão nesse capítulo, verso 10, mas você, e no verso 14 uma outra divisão, quanto a você, e é a partir dessas três divisões que eu quero trabalhar com vocês sobre o objetivo do discípulo de Cristo, que é agradar a Deus. Então, vamos trabalhar esse tema, tá? As exortações deste capítulo são fortes e, de certa forma, até severas, pois Paulo está mostrando ao jovem Timóteo alguns aspectos que jamais poderão ser esquecidos ou mesmo ignorados na vida cristã. E muito menos poderão ser esquecidos na caminhada de um verdadeiro discípulo. Assim, o apóstolo Paulo apresenta de forma muito clara o que deve ser o objetivo do discípulo, agradar a Deus. Então, na primeira parte do capítulo, Paulo vai apresentar duas questões que precisam ser seriamente consideradas. O tempo em que Timóteo vivia e os adversários que ele iria enfrentar, ou seja, que ele já estava enfrentando. Tá? Um tempo muito hostil e avesso à mensagem do evangelho, e esse tempo não era produzido por circunstâncias, antes era produzido por um comportamento humano. Alguns usariam até pela natureza humana, pois as características marcantes dos homens descritos nesses versos, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, estão lá no verso 2 ao verso 5. Esse tempo acabou produzindo engano, incentivando enganadores, e isso levou muitos à destruição, e estava causando muitos problemas a Timóteo. Então, sendo esclarecido sobre tudo isso, Timóteo precisava observar aquilo que Paulo estava lhe mostrando. Paulo estava dizendo a Timóteo, Timóteo, você precisa cumprir o seu chamado, você precisa se preocupar em agradar a Deus. Em todas as áreas da vida, nós temos um objetivo. Ou ao menos deveríamos ter, né? Um objetivo bem definido vai nos ajudar a traçar os planos de forma mais exata e concentrarmos as nossas energias, os nossos esforços na forma que for mais proveitosa. Você quer ver uma coisa? Eu gosto de usar a ilustração de um carro. O seu carro parou, o seu carro enguiçou, seja lá o motivo que for. Se você precisa apenas empurrar o carro, você precisa apenas empurrar, dar um tranco no carro, você precisa apenas de alguém forte, ou algumas pessoas, ou mais pessoas, para que empurre aquele carro e consiga dar um tranco, ele volte, né, a bateria funcionar e você segue viagem. Agora, se você identificar que o carro não está apenas com problema de bateria, de arranque, ele tem um problema mais grave, é um problema de motor, suspensão, seja lá o que for, você vai precisar de um especialista, que é o mecânico. Tá? Então, nós temos que identificar algumas coisas. Que tempo que nós estamos enfrentando? Como nós vamos enfrentar esse tempo? A partir de que modelo nós vamos enfrentar esse tempo? Com quais convicções? Assim também na vida de um discípulo, nós precisamos entender o nosso real e verdadeiro objetivo. Eu não quero ser aqui o que alguns chamam de utilitarista. Utilitarista é aquela pessoa que pensa, né, em algo só quando tem utilidade para si. E essa visão pode transformar os homens em bestas feras, porque podem olhar para os outros, podem olhar para a esposa, para o filho, para o cônjuge, para o pai, só pensando na utilidade que ele pode lhe ter.
Não é isso que eu estou querendo falar. Mas que o discípulo precisa saber qual é o seu real objetivo, ele precisa. Mas chegar a esse entendimento, ou até mesmo a essa conclusão, dá um pouco mais de trabalho, mas vai nos ajudar a viver de uma forma mais plena a nossa vida cristã. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Gálatas, lá no capítulo 1, verso 10, ele diz o seguinte: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, lá em Gálatas, uma carta que ele escreve antes de escrever 2 Timóteo, como nós já tratamos, 2 Timóteo é a última carta que o apóstolo Paulo escreve, o último escrito de Paulo, registrado na palavra de Deus. Então, Gálatas é anterior. Então, o apóstolo Paulo já sabia disso, já compreendia isso, já tinha chegado a essa conclusão. Mas ele queria levar Timóteo também a essa conclusão. Assim também no discipulado, nós precisamos chegar a algumas conclusões como discípulos, e como discipuladores nós precisamos levar o discípulo, aquele que estamos discipulando, a algumas conclusões. Como cristãos, nós somos servos de Cristo. Como discípulos, nós temos um mestre que devemos buscar e agradar. Portanto, o objetivo de todo cristão e de todo discípulo é agradar a Deus. Veja aí, mesmo no capítulo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, talvez na sua Bíblia esteja assim igual a mim, ó, na mesma página. Você não precisa nem mudar a página. Capítulo 2, verso 4, diz assim: nenhum soldado em serviço se envolve em negócios dessa vida, porque o seu objetivo é agradar aquele que o recrutou. Então, esse capítulo 3, que nós estamos estudando hoje, apresenta questões que precisam ser seriamente consideradas. O tempo em que Timóteo vivia e os adversários que ele iria enfrentar, ou já estava enfrentando, e o modelo que Timóteo deveria adotar para a sua vida, mas também de que forma ele deveria buscar aperfeiçoamento na sua fé. O objetivo de Deus, o objetivo do discípulo, que é agradar a Deus, ele vai caminhar nessas três direções. Na consciência do tempo em que ele está vivendo, na adoção de um modelo para a sua vida e na busca constante pelo aperfeiçoamento. Então, é sobre isso que nós vamos tratar. Então, a primeira coisa, agradar a Deus começa com a consciência do tempo em que estamos vivendo. Vamos ler novamente o texto do capítulo 3, do verso 1 ao 9, diz assim: mas você precisa saber disso. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, não tem como continuar sem você entender isso. Você precisa saber disso, Timóteo. Não ignore isso, Timóteo. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Algumas traduções trazem até a palavra trabalhosos, pois os seres humanos, algumas traduções trazem os homens, a mesma coisa, serão egoístas, avarentos, orgulhosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem afeição natural, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, convencidos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fique longe também destes, pois entre estes se encontram os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. E do mesmo modo que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistiram à verdade. São homens que têm a mente totalmente corrompida, reprovados quanto à fé. Mas estes não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos, como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Está aí a primeira coisa que temos a considerar, a primeira coisa que temos a tomar pé, tá? Agradar a Deus começa com a consciência do tempo em que estamos vivendo. O tempo e o ambiente que o jovem Timóteo vivia
justificava o apóstolo Paulo caracterizá-lo como um tempo difícil. Na época de Timóteo, a fé cristã era vista como algo absurdo, ou até mesmo ilegal. Absurdo para os gregos, impróprio para os judeus e perigoso para os romanos. Paulo chega a declarar, lá em Coríntios, em 1 Coríntios, porque os judeus pedem sinais e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Por que escândalo para os judeus? Porque pregamos a Cristo, ele não fala em Jesus, ele usa o termo, o apóstolo Paulo lá em 1 Coríntios, ele usa o termo, o título de Jesus, que é Cristo, Messias, ungido. E como pode? É loucura para os judeus dizer que o Cristo, aquele que governaria, aquele que viria em nome do Senhor para estabelecer o reino de Deus, dizer que o Cristo seria crucificado, morreria a morte dos bandidos, a morte dos malfeitores. Então, isso era um escândalo para os judeus. E para os gregos era uma loucura, porque os gregos prezavam pela filosofia, pela sabedoria, e achavam que, poxa, como alguém que veio transformar o mundo é entregue, é abandonado pelos seus discípulos e morre numa cruz. Tá? Não havia uma compreensão de que aquilo fazia parte do plano de Deus. Tá? Então, um tempo difícil para Timóteo. Um tempo difícil para um discípulo. Pois o judaísmo não trazia as respostas adequadas aos dilemas da fé. A filosofia não apresentava propostas concretas aos problemas dos relacionamentos humanos e muito menos aproximava o homem da divindade. O paganismo, com toda a sua imoralidade, licenciosidade, além de não satisfazer as necessidades espirituais do ser humano, ainda assolava as famílias e sociedades inteiras. É nesse tempo que Timóteo está inserido. É nesse tempo que Timóteo viveria para agradar a Deus. É um tempo bem parecido com o nosso, irmão. Sabia que esse tempo que Timóteo vivia é um tempo muito parecido com o nosso tempo. Sabe por quê? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é atemporal. Embora você tenha que interpretá-la, embora você tenha que estudá-la primeiro dentro do seu contexto do livro, do autor, do tempo, da geografia, os seus princípios são eternos. Então, eles saltam destas páginas e trazem resposta a nós hoje. Mas, para aquele momento, Timóteo estava diante de um tempo difícil. Um tempo muito hostil até. Extremamente avesso à mensagem do Evangelho. E esse tempo não foi produzido por circunstâncias climáticas, mas sim pelo comportamento humano. Vamos ler novamente as características marcantes daqueles homens. Essas características são descritas aqui do verso 2 até o verso 5. São comportamentos abomináveis, condenáveis, inaceitáveis para a conduta de um cristão. Olha só. Por que virão tempos difíceis? Pois os seres humanos serão. Olha só, o apóstolo Paulo diz que eles serão, não diz que eles estavam apenas sendo naquele momento, serão egoístas, pensando em si mesmos, avarentos, pensando só no dinheiro, orgulhosos, pensando apenas na sua posição, arrogantes, ou seja, não estão prontos a aprender, blasfemadores, ou seja, pessoas que zombam de tudo, desobediente aos pais. O mandamento do Senhor, o mandamento com promessa é honra teu pai e tua mãe. A desobediência aos pais era para Deus e sempre foi para Deus um pecado horrível. Ingratos. A pior coisa é a ingratidão. Como você pode lidar com o ingrato? Ímpios. Tá? Enquanto você tem o ingrato, você tem também o ímpio. O ímpio é aquela pessoa que se especializa em fazer o mal. Ele vive pensando em fazer o mal, sem afeição natural, sabe aquela pessoa que vê as coisas acontecerem, vê uma maldade, vê uma covardia, e para ele, não é comigo. Implacáveis, caluniadores, irmãos.
calúnia, né? Hoje tem a tal da fake news, é a antiga calúnia. Né? Quando você fala algo de alguém com a intenção de denegrir a sua imagem, com a intenção de depreciá-lo, de jogá-lo para baixo, sem domínio de si. Pessoas que, tomadas pela raiva, pelo arrobo, pelo prazer, pelo desejo, são capazes das maiores atrocidades. Cruéis, inimigos do bem. Olha só, inimigos do bem. Não é só pessoas que não praticam o bem. Pessoas que são inimigas do bem. Traidores, atrevidos, convencidos. Mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo em forma de piedade, ou seja, tem alguns ainda que são falsos, tendo forma de piedade, mas negando o poder dela. Fica longe também destes. O apóstolo Paulo descreveu esse tempo. E esse tempo, produzido por gente desse tipo, esse tempo acabou produzindo o quê? Engano. E incentivando os enganadores. E isso levou muitos à destruição e estava causando muitos problemas para Timóteo. Tudo aquilo que Timóteo iria enfrentar, o apóstolo Paulo começa a mostrar a Timóteo que ele deveria viver para agradar a Deus, para cumprir o seu chamado. Mas ele estaria diante destes homens. Um tempo extremamente desagradável a Deus. Um tempo trabalhoso. Perceba essas características que eu li dos homens daquela época. E olha o resultado desses comportamentos. Diz assim, pois entre eles encontram-se os que se infiltram nas casas e conseguem cativar mulheres tolas, sobrecarregadas por pecados, que são levados por todo tipo de desejos. Hoje, isso acontece muito através das redes sociais. Muito cuidado, meu irmão. Você não tem como desver. Nem sei se essa palavra existe. Mas depois que você ver algo, você não tem como desver. Então, muito cuidado com a janela que você abre no seu computador. Mais ainda, com a janela que você abre no seu coração e na sua mente. Diz aqui que sempre haverão os aproveitadores. Eles se aproveitam aqui, e é interessante que o apóstolo Paulo fala de uma forma dura, mulheres tolas, sobrecarregadas de pecados, que são levadas por todo tipo de desejos, que estão sempre aprendendo e nunca conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Mas também homens que se especializam em enganar. Ele usa o exemplo de Janes e Jambres. Aqui nós vemos o nome, dado o nome daqueles dois magos, daqueles dois feiticeiros que tentaram se contrapor a Moisés e Arão quando Moisés foi libertar o povo do Egito. Eles não puderam fazer nada. Moisés faz uma coisa, eles repetem o feito, era para desfazer. Diz que Moisés lança o seu cajado no chão, eles lançam também, se torna uma serpente, mas só que a serpente de Moisés vai lá e come a serpente dos magos do Egito. Então, esse tempo produzido por essas pessoas é um tempo que chega a ser, de certa forma, imprevisível. Perceba as características marcantes dos homens dessa época. Olhe os resultados desse comportamento. Famílias desorientadas, homens vis, mulheres tolas, filhos desobedientes, quando deveria ser ao contrário. Está aí pertinho de você, e eu vou pedir para você abrir em Tito, 2 Timóteo, logo o livro vizinho aí, é Tito. Tito, capítulo 2. Tito, capítulo 2, eu gostaria de ler com você. Tito, capítulo 2, do verso 2 ao verso 5. Ele diz assim: quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens casadas a amar ao marido e aos filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas,
sujeito ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Está aí a regulação bíblica para isso tudo. Mas esse tempo era um tempo de muitos homens que seriam facilmente vencidos pelos vícios e pelos pecados, que se tornariam extremamente rebeldes à vontade de Deus. Embora o resultado desses comportamentos fosse previsível, porque aqui, voltando ao nosso texto base, 2 Timóteo 3, verso 9, diz assim: mas esses não irão longe, porque a insensatez deles ficará evidente a todos. Como também aconteceu com a insensatez de Janes e Jambres. Então, esses homens, sem nenhum temor de Deus, tá, deixariam para trás de si um rastro de destruição familiar e desorganização social. Na verdade, eram homens sem nenhum temor de Deus. Então, nós precisamos ter a consciência do tempo que estamos vivendo. Estamos vivendo um tempo bem parecido com o de Timóteo. Mas então Timóteo, o discípulo, para agradar a Deus, ele começa com a consciência do tempo em que estava vivendo. Paulo diz: mas você precisa saber disto. E aí ele começa a falar do que ele precisa saber. Mas há uma segunda coisa. Agradar ao Senhor começa com a conscientização do tempo em que vivemos. Mas a segunda coisa é que agradar ao Senhor prossegue com a adoção do modelo certo para a sua vida. É interessante a adoção diante de vários modelos. Hoje nós temos vários modelos de smartphone, de televisor, de notebook, modelos de tudo. Tudo tem modelo, sapato, roupa, tudo tem um modelo. Tudo apresenta para nós um modelo. E nós precisamos estar atentos, porque o mundo também tenta nos empurrar um modelo de vida. Mas aqui, o apóstolo Paulo coloca diante de Timóteo, o discípulo, um modelo. Olha só, verso 10. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança, as minhas perseguições e os meus sofrimentos, os quais tive que enfrentar em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, porém o Senhor me livrou de todas elas. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. O apóstolo Paulo não queria se colocar como o máximo, como o único que estava sofrendo, não. Ele reconheceu, olha, se você quer viver piedosamente em Cristo Jesus, você vai ter que enfrentar algumas perseguições. Mas o verso 13 diz: mas os perversos, impostores, perversos, homens de coração contrários e rebeldes a Deus, impostores, homens que se dizem ser uma coisa e não são, irão de mal a pior, enganando e sendo enganado. O tempo descrito acima por Paulo estava, nesse tempo que estava inserido, era cheio de práticas religiosas, sociais, era farto de modelos de vida, não muito diferente do que nós vivemos hoje. Os homens descritos acima nos fazem concluir com tranquilidade, que o modelo de vida da época era um modelo egocêntrico, voltado para si. Homens egoístas, avarentos e orgulhosos. Homens que só pensam em si. Arrogantes e blasfemadores. Homens que depreciam outros. Desobedientes aos pais. Caluniadores, sem domínio de si. Um egocentrismo, onde cada um pensava mais em si do que no próximo, quando Jesus ensinou que aquele que quer ser o maior, que sirva. Quando Jesus ensinou, ali no cenáculo aos seus discípulos, ele se senta, pega uma toalha e começa a lavar os pés dos discípulos. Mas não. Esse tempo que Paulo está descrevendo, os homens desta época, eles pensavam mais em si do que no próximo.
pensavam mais nos prazeres do que na honra, buscavam mais as vantagens do que a reta justiça. Eu vou repetir essas três coisas. Homens que pensavam mais em si do que no próximo. Homens que pensavam mais nos prazeres do que na honra. Buscavam mais as vantagens do que a reta justiça. Parece com alguma coisa? Você consegue transpor essas características para os dias atuais? Eu creio que sim. Diante de tantos e tão fortes, atraentes modelos, Timóteo poderia até fraquejar. Então, o apóstolo Paulo propõe a Timóteo um modelo a seguir. Esse modelo aqui. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, minha conduta, meu propósito, minha fé, minha paciência, meu amor, minha perseverança. Mas também as minhas perseguições e os meus sofrimentos. Um modelo que exigia renúncia ao pecado. Um modelo que exigia perseverança diante dos sofrimentos e perseguições. Um modelo que exigia dependência de Deus. Um modelo a ser seguido de perto. O apóstolo Paulo diz, você tem seguido de perto. Só quem segue de perto consegue ver os detalhes. Só quem segue de perto consegue ver os detalhes. Um modelo que vai exigir resiliência. Resiliência é aquela capacidade que você tem de, mesmo depois da coisa ter sido amassada, ter sido deformada, ela se recuperar, voltar a ter a mesma forma. Essa é a resiliência, você continuar insistindo, mesmo quando você tem uma força contrária, mas você continua insistindo. O nome disso é resiliência. Agora, a resiliência é diferente de teimosia. Resiliência é quando você sabe o que é certo e persevera naquilo. Teimosia é quando você faz uma coisa, dá errado, faz outra coisa, faz aquilo, dá errado, e você não tem certeza se aquilo é certo, mas continua fazendo. Ou, o pior, às vezes tem certeza que aquilo é errado. Aí o nome disso é teimosia. Não é resiliência. Resiliência é necessária, pois as perseguições e os sofrimentos estariam sempre presentes na vida de Timóteo. Paulo sabia disso e falou isso para ele. Timóteo poderia desanimar, abandonar esse modelo, mas se assim ele fizesse, ele não agradaria a Deus. E o objetivo dele era agradar, antes de tudo, a Deus. Timóteo passa a acompanhar Paulo e Silas no início da segunda viagem missionária. Tá? Você pega lá no capítulo 16, você vai ver que depois que eles saem de Antioquia, quando ele chega ali em Derbe e Listra, alguém indica, olha, esse jovem é um jovem cristão, esse jovem é um jovem piedoso desde a meninice. Então, os exemplos descritos por Paulo aqui, de que ele enfrentou sofrimentos, perseguições em Antioquia, Icônio e Listra, essas perseguições, você pode voltar lá e ver como Paulo e Barnabé sofreram muita coisa, perseguição dos judeus em algumas sinagogas, perseguição dos gentios em outros momentos. Isso tudo aconteceu na primeira viagem missionária de Paulo, capítulo 13 e 14 de Atos. E como Paulo passou por essas mesmas cidades, na segunda viagem missionária, e agora levando Timóteo, essas experiências provavelmente estavam muito vivas na lembrança de muitos. E provavelmente esses compartilharam com Timóteo essas lembranças. E o próprio Paulo deve ter compartilhado, o que só corroborava o testemunho dado pelo próprio Paulo. No entanto, o de fundamental importância nesse texto aqui que nós estamos lendo, nesse tópico em especial, são as duas advertências sobre o modelo a ser seguido. Vamos ler o verso 12 e 13, diz assim: na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos, mas os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Seremos perseguidos por adotarmos o piedoso modelo de Paulo. No entanto, os perversos e impostores serão desmascarados, envergonhados e derrotados. Então, aqui nós já passamos por dois aspectos, tá? Então, o objetivo do discípulo é agradar a Deus. Ele agrada a Deus, ele começa agradando a Deus, começa com a consciência do tempo em que ele está vivendo.
mas também ele prossegue com a adoção de um modelo para a sua vida. Mas não adianta apenas ele começar com consciência do tempo que está vivendo, não adianta apenas ele adotar um modelo para a sua vida. Ele precisa também sustentar-se com um constante aperfeiçoamento da sua conduta. Então, ele precisa buscar constantemente o aperfeiçoamento da sua conduta. Tá? E aí, para isso, o apóstolo Paulo vai falar, mais uma vez, o quanto a você, tá? Mais você, que nas traduções mais antigas era o tu, porém, tá? Verso 14 diz, quanto a você, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Está aí o desafio do constante aperfeiçoamento da sua conduta. Se você quer agradar a Deus, você tem que estar constantemente aperfeiçoando a sua conduta. Ao lermos esses versos, percebemos que o apóstolo Paulo instrui, ele exorta, ele encoraja o jovem Timóteo a buscar o conhecimento bíblico como fonte, como paradigma e caminho para o seu aperfeiçoamento, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Notem que as escrituras são constantemente citadas como fonte de autoridade e modelo a ser seguido. Verso 14, ele diz assim, quanto a você, permanece naquilo que aprendeu, em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Naquilo que aprendeste, naquilo que fostes inteirado, sabendo de quem aprendeu. Nós logo lembramos, lá de 2 Timóteo, está aí perto de você também, capítulo 1, verso 5, quando o apóstolo Paulo, no começo da sua carta, ele fala a Timóteo, lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice, e estou certo de que habita também em você. No verso 15, ele chega aqui do texto que nós estamos estudando, ele diz assim, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Desde a infância sabe as sagradas letras, também usando como referencial a palavra de Deus. Naquela época, o Antigo Testamento grego, provavelmente a Septuaginta, que era a Bíblia que Timóteo tinha à disposição. No verso 16, olha só, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Novamente, a exortação à observância das escrituras, toda a escritura. Assim, o apóstolo Paulo passa a encorajar Timóteo a buscar o aperfeiçoamento mediante a aplicação de conhecimentos bíblicos. De certa forma, podemos até sistematizar uma certa progressão nesses versos. Aquilo que aprendestes, que está nas Sagradas Escrituras, a fonte, tá? E não somente uma parte, mas todas, tá? Nós devemos admitir que nós temos em nossos corações certas atitudes diante de alguns textos bíblicos. É como se tivéssemos dois arquivos na nossa mente que são acionados por Deuteronômio 29 e 29. Deuteronômio 29 e 29 diz que as coisas descobertas... Vamos ler Deuteronômio 29 e 29. Gostaria de ler com vocês, porque muitas vezes nós temos essa atitude diante da palavra de Deus. Tá? Deuteronômio 29, 29. Deuteronômio 29, 29, diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Parte A. A parte B diz assim, porém as reveladas nos pertencem a nós, aos nossos filhos, para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Nós, às vezes, ligamos na nossa mente como se fossem dois compartimentos. As coisas encobertas,
Aquilo que nós não conseguimos entender, nós jogamos naquele compartimento. E há coisas que realmente nós não vamos conseguir entender. Não tente explicar plenamente a Trindade, um Deus único que se revela em três pessoas. É difícil. É difícil, não, é impossível explicar. Nós cremos porque a Bíblia apresenta as pessoas, as três pessoas da Trindade. Tá? Mas diz que as ocultas são para Deus, as reveladas são para nós. Só que muitas vezes, como nós temos esse verso aqui, quando nós não entendemos algo direito, nós não pesquisamos, não oramos, não buscamos o entendimento da parte de Deus e desistimos logo. Isso não pode ser assim, tá bom? Mas o que eu quero destacar nesse texto é que precisamos entender que toda a Escritura é útil. E não somente os textos que preferimos, ou mesmo aqueles que servem para prova dos nossos posicionamentos. Então, para que haja o aperfeiçoamento, como crentes, como discípulos, como dependemos da atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Mas também é exigido de cada um de nós um conhecimento bíblico. Pois como crentes batistas, nós entendemos ser a Bíblia a nossa regra de fé e prática. Dizemos que a Bíblia é a nossa bússola, a nossa lâmpada, a nossa luz. Então, isso é muito importante. O pastor Hernandes Dias Lopes, ele comentando esse texto, ele diz que assim como o escultor usa o seu martelo e a sua talhadeira, assim como o escritor usa o seu lápis, assim como o médico lança a mão de alguns remédios, o cirurgião usa o bisturi, o arquiteto manuseia algumas réguas, assim o nosso Deus usa a sua palavra, a Bíblia, que deve ser ouvida, aceita, crida e aplicada, para esculpir o nosso caráter, para escrever a nossa trajetória, tratar as nossas enfermidades, ou mesmo traçar o projeto perfeito para as nossas vidas. Tá? Então, nós precisamos buscar constantemente o aperfeiçoamento da nossa conduta. Como discípulo, nós temos essa obrigação. Assim, e só assim, não tem outra forma, só assim, o discípulo pode se aperfeiçoar de forma coerente com o seu chamado. E esse aperfeiçoamento passa obrigatoriamente pelo filtro e pela lente da palavra de Deus. Olha só que coisa interessante. Pelo filtro. O filtro tira as impurezas. A lente observa os detalhes. Então, quando o nosso aperfeiçoamento é a partir da palavra de Deus, nós filtramos aquilo que não está na palavra de Deus, é impureza. E aquilo que está na palavra de Deus, nós observamos os mínimos detalhes. E é nesse aperfeiçoamento, que é muito necessário, que nós vamos entender que o discípulo precisa se aperfeiçoar para agradar a Deus. O aperfeiçoamento do discípulo depende, então, de uma profunda convicção bíblica. Veja aí o verso 14. Quanto a você, permaneça naquilo que aprendeste e em que acredita firmemente, sabendo de quem você aprendeu. Profunda convicção bíblica. Num tempo de tanto relativismo ético e moral, precisamos de convicções firmes e coerentes com a Bíblia. Não existe homem de Deus sem convicção bíblica. Elias tinha uma convicção sobre Acabe e sobre a chuva. Eliseu tinha convicção sobre o seu chamado. Paulo possuía profunda convicção sobre a sua condição de apóstolo. Num tempo de muita turbulência, de várias apostasias, Paulo exorta Timóteo a se manter firme. Deixa eu dizer uma coisa a você, irmão. A vocês, meus irmãos. A igreja evangélica tem sofrido muito com o surgimento de vários modismos. No passado, a tal da teologia da prosperidade e da libertação. No presente, os cultos de milagres e os shows em vez de cultos. Bagunça em vez de verdadeira e reverente celebração. Boa música pode substituir louvor a Deus? Não pode. Não pode. Nós temos que executar a música da melhor forma, mas não podemos pensar que uma boa música substitui louvor a Deus. Não, não substitui louvor a Deus. Temos que louvar a Deus com maestria. Temos que fazer tudo para Deus com excelência.
mas saber que primeiro estamos fazendo para Deus. Precisamos de convicção da pessoa e do caráter de Deus. Convicção da nossa condição, a convicção de que Deus é Senhor e Salvador, que Deus é Criador e sustentador, Deus é justo, Deus é santo. A convicção da nossa condição como homens, somos pecadores. Como pecadores, nós fomos alcançados pela graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você não vai aperfeiçoar nunca o seu caráter se você não conhecer a Bíblia, se você não tiver convicção bíblica. Se você continuar olhando a Bíblia como se fosse apenas mais um livro, se você continuar olhando a Bíblia como se fosse o melhor dos livros, não é só isso. A Bíblia é a palavra de Deus, infalível, inerrante e suficiente. E aí, no verso 15, o apóstolo Paulo diz, e que desde a infância você conhece as sagradas letras que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Esse aperfeiçoamento passa pela prática da sabedoria bíblica. Sabedoria não é esperteza, meu irmão. Não é conhecimento puro e simples. O que é sabedoria? Segundo o filósofo Cícero, é a princesa das virtudes, mas não é só isso. Mas vamos definir aqui de forma bíblica sabedoria? Sabedoria é mais que conhecimento. Sabedoria é o uso certo do conhecimento. Precisamos, sim, de conhecimento. E conhecimento bíblico, principalmente. Mas ser realmente sábio é saber usar esse conhecimento. Sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Existem pessoas muito cultas, mas tolas, que não são sábias. O sábio busca maturidade e nunca o seu prazer. O nosso referencial bíblico para a sabedoria deve ser Tiago. Deixa aí sua Bíblia aberta um pouquinho e vai um pouquinho para frente aí. Você vai encontrar Filemão, Tito, Filemão, Hebreus, e depois da carta aos Hebreus você vai encontrar Tiago. Aí você vai lá para o capítulo 3 de Tiago, Epístola Universal de Tiago, capítulo 3, vai lá para o verso 13, e você vai encontrar o seguinte: quem entre vocês é sábio e inteligente? Mostre as suas obras em mansidão e sabedoria, mediante a sua boa conduta. Olha a conduta aí. Se, pelo contrário, vocês têm em seu coração inveja amargurada e sentimento de rivalidade, não se gloriem disso, nem mintam contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem lá do alto. Pelo contrário, ela é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja, rivalidade, ali há confusão e toda espécie de coisas ruins. Mas a sabedoria lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, gentil, amigável, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. O nosso referencial é essa sabedoria. As características dessa sabedoria que vem do alto, ela é mansa. Mansidão não é fraqueza, meu irmão, mas sim controle emocional, que produz o domínio próprio. Diz que a verdadeira sabedoria que vem do alto, ela é pura. A sabedoria de Deus é incontaminada, sem qualquer defeito moral, ético. É livre das ambições humanas, sem as impurezas, as máculas ou dolo. Assim nos conduz à pureza de vida. Diz que, em terceiro lugar, essa sabedoria aqui, descrita por Tiago, ela é pacífica. A sabedoria do homem leva a competições. A divina produz e mantém a paz. Uma paz produzida pela santidade e não pela complacência com o erro. A quarta coisa que nós vemos nessa sabedoria é que ela é moderada. O que é uma coisa moderada? Ela é razoável, ela é cheia de consideração, ela é gentil. Busca a todo custo não criar conflitos desnecessários, mas sem nunca comprometer a verdade para manter a paz. É ser gentil sem ser fraco ou conivente. A quinta coisa diz que ela é tratável, ou seja, ela é aberta ao diálogo com a razão. Busca se comunicar, é comunicável. Jesus era assim. As crianças, os enjeitados, os leprosos, os doentes, as mulheres, os publicanos, as prostitutas, os doutores da lei, seja quem fosse que chegasse até Jesus, Jesus era tratável. Diz que essa sabedoria é cheia de misericórdia, é sentir ternura pelo necessitado. Diz aqui que essa sabedoria também é cheia de frutos de justiça, bons frutos. Ela é imparcial. A pessoa sábia não vai julgar conforme a pressão ou a conveniência, mas ela vai julgar de acordo com a verdade. E por último, diz aqui
que ela também é sem fingimento. Finalzinho do versículo 17. Sem fingimento. Ninguém consegue fazer de conta que é sábio. Suas atitudes e palavras logo vão lhe denunciar. Um bobo quieto é um sábio. Agora, um bobo falando é um bobo mesmo. Tá bom? Então, nós sabemos aqui, esse aperfeiçoamento vem a partir da convicção bíblica e dessa sabedoria que vem desse conhecimento bíblico colocado em prática. E aí você vai ter as atitudes que estão aqui, voltando para o nosso texto base, que é 2 Timóteo, capítulo 3, voltando para o nosso texto básico, você tem aí o verso 16 e 17, que diz: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Devemos entender que as nossas vidas falam mais alto do que o nosso discurso. Charles Haddon Spurgeon dizia: o seu testemunho troveja sobre suas palavras. E é também do mesmo Spurgeon a observação que o testemunho dos líderes se assemelha de um relógio de uma catedral. Se o relógio do bolso se atrasar, só o dono se atrasa, mas se o relógio da catedral se atrasar, todos se atrasam. Tá? Então, as nossas atitudes são fruto dos nossos sonhos, dos nossos projetos ou da falta deles. Então, diz aqui que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Ensinar a palavra, muitas vezes, sem dizer uma sílaba. Mas também para a repreensão. Precisamos repreender com amor, mostrando o erro e alertando sobre o caminho errado. Mas ele diz lá, para a repreensão, para a correção. Necessitamos corrigir, primeiro a nossa vida, para depois mostrar o caminho certo. Enquanto repreender é falar o que está errado, corrigir é dizer como fazer o certo. Muitas vezes essas atitudes são até complementares, mas é necessário que haja correção. Mas aí ela continua assim, para educação, ou seja, para instrução na justiça. Instrução e justiça fala de um processo que leva a outra pessoa a entender e viver de acordo com a justiça. Enquanto o ensino mostra o que é certo, instruir é falar e ensinar como fazer o certo. Jesus lavou os pés dos seus discípulos, João capítulo 13. Ele estava instruindo seus discípulos ali. Ele ensinou e estava dando exemplo. Então, podemos ver que o processo de aperfeiçoamento é longo e muitas vezes penoso, mas é o único viável. Eu tenho uma frase, essa frase não é de ninguém, essa frase é minha, né? Não está patenteada, mas eu sempre repito isso. Toda vez que eu estou falando a um novo convertido, toda vez que eu estou falando a um cristão maduro, eu digo sempre uma coisa: o cristianismo não é o caminho mais fácil, talvez seja até o mais difícil, mas com certeza é o único caminho que vale a pena. O cristianismo não é o caminho mais fácil, mas com certeza é o único que vale a pena. Então tenhamos uma certeza. Lá em Filipenses, capítulo 1, verso 6, diz assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de terminá-la até o dia de Cristo Jesus. Então, a partir deste capítulo 3 de 2 Timóteo, nós podemos entender as implicações de viver para agradar a Deus. E precisamos nos conscientizar do nosso objetivo como discípulos de Cristo. Assim, nós vamos precisar entender e enfrentar esse tempo que aí está. Não podemos abrir mão do modelo bíblico para a nossa vida e para a nossa família. Tá? Nós precisamos empreender todas as nossas forças e recursos para que constantemente possamos nos aperfeiçoar para servir mais e melhor ao nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Hoje eu fui muito além, tá? Fui muito além, e eu quero fazer aqui as perguntas rapidamente, não quero passar de 1 hora, peço perdão a vocês, perdão, pastor Domingos, eu passei demais, eu pensei que o capítulo era menor do que o outro e acabei, né, me alongando, acabei sendo prolixo, tá? Mas eu quero fazer aqui para vocês as perguntas, tá? Desse capítulo. Vão por escrito depois para vocês, certamente, mas
eu quero fazer essas perguntas para vocês, tá? Primeira pergunta. O que os homens descritos no verso 2 a 5, do capítulo que nós lemos, poderiam produzir para aquela época? Vê aquela característica e me diz o que eles poderiam produzir. Segunda pergunta. As características encontradas nesses homens são encontradas nos homens do nosso tempo? Sim ou não? A terceira pergunta. Você tem alguém em quem se inspirar nesses dias? Quem? Em quem você se inspira nesses dias? E a quarta e última pergunta. Você é um discípulo que inspira outros? Sim ou não? Mas você não vai responder só sim ou não. Sim ou não? Seja qual for a sua resposta, eu quero que você justifique o porquê. Que Deus abençoe a vida de vocês, que Deus abençoe aí o debate que vai seguir posteriormente sob a mediação do nosso querido pastor Domingos, e um domingo abençoado a todos vocês.